O que é capacidade de pagamento? Como que são classificados esses clientes? E que parâmetro? E daqui a pouco a gente fala de o que deve ser feito no meio do caminho. Perfeito, perfeito. Vamos lá. Só vou fazer um adendo aqui, rapidinho, para o pessoal que não assistiu o episódio anterior. Nós falamos de desoneração de dívida tributária. O que é isso? Negociação de dívida tributária com o fisco. E no episódio nós tratamos da negociação com a União, tá? Das dívidas federais. E importante vocês saberem, para quem não viu o episódio anterior, que na negociação é permitido um desconto de até 70% do valor da dívida, 100% de desconto em multas, juros e encargos, e o parcelamento facilitado em até 145 parcelas. Inclusive, esse parcelamento pode ser até ser ajustado, viu, pessoal? Eu posso ter uma parcela linear, eu posso ter uma parcela onde eu começo pagando um valor menor e depois a parcela fica um pouco mais alta. De acordo com o caixa da empresa, você pode adequar isso com o fisco, tá bom? Vamos lá, Darcy. CAPAG, o que seria essa bendita CAPAG? Por que que às vezes o empresário senta numa mesa, num jantar, em um encontro, uma palestra com outros empresários e fala assim, rapaz, eu negociei minha dívida, tive X% de desconto, X benefício, usei prejuízo fiscal, isso. Aí você fala, rapaz, eu devo também, nós somos do mesmo setor, é o que você falou, mesmo valor de dívida, eu não consegui isso que você conseguiu. Por quê? Qual que foi a diferença? Qual o motivo, né, Rodrigo, que impactou para que eu não tenha tido esses mesmos benefícios que você teve? Sim. A mesma oportunidade. O que acontece na prática é que todos nós contribuintes somos classificados através de uma capacidade de pagamento presumida que o fisco traz. Por que presumida? Porque o fisco, no caso a PGFN, ela analisa alguns documentos fiscais do contribuinte, é a partir dali que ela tira essas informações, e com essas informações ela faz uma classificação baseada no faturamento da empresa. Então, se eu faço algo baseado exclusivamente em faturamento, essa é lógico que tem outras informações, tá, pessoal? Mas a informação mais relevante para ela é o faturamento. Obviamente que eu não estou analisando fatores importantíssimos, como o custo operacional, como endividamento bancário, endividamento com fornecedores, endividamento com outros órgãos até, porque às vezes o sujeito está devendo à União, né, a Receita Federal, a PGFN, mas ele também está devendo o Estado, ele está devendo ICMS, às vezes é uma empresa de serviço está devendo ISS, e isso tudo não está sendo analisado nesse momento. Então, como que seria essa CAPAG, Darcy? Ela seria classificada, ela é classificada em A, B, C ou D, onde a empresa ou a pessoa física que é classificada como A, uma capacidade presumida A, ela não tem benefício porque a União entende, né, o fisco entende que ela tem condições de pagar a dívida, ok? Enquanto o sujeito que é classificado como D, esse sim tem todos os benefícios possíveis, que são aqueles que eu falei, 70% de desconto na dívida, no máximo 70%, parcelamento facilitado e etc. Então a CAPAG é isso, ela é uma classificação interna, é um rate interno, onde o contribuinte ele tem ali, a partir daquela informação, a possibilidade de ter benefício na negociação ou não. Ok, então ao contrário, que você falou de rate aí, que é muito utilizado para banco, financiamento. No banco, quanto melhor o rate, mais desconto. Na procuradoria, quanto melhor o rate, menos desconto. Tá ok? Tá ok, pessoal? Vai pensando nisso. E eu queria reforçar essa situação do rate aqui com você. De quanto em quanto tempo é classificado? Isso seria a primeira situação. E aí você disse que, ok, tem empresas com o mesmo faturamento, que tem um rating A, e às vezes empresas com o mesmo faturamento, que tem um rating D. A segunda, o cliente que não tem aquilo, ele tem que engolir e fazer daquela forma, ou ele tem alguma... como é que funciona essa solicitação de pedir procuradoria? Reveja o meu caso aqui e mantenha o mesmo benefício que o meu vizinho aqui tem. Como é que funciona isso? Darcy, dentro do que você acabou de falar, por que uma empresa tem as mesmas características que a outra e ela não tem os mesmos benefícios que aquela empresa A teve e etc.
O que acontece é que a PGFN ela analisa essa capacidade de pagamento, que é classificada A, B, C ou D, através de documentos fiscais muito aliado, vinculado ao faturamento da empresa, sem analisar outros fatores, como custo operacional, endividamento bancário, endividamento com outros órgãos, endividamento com fornecedores e etc. Então, acaba que gera, de fato, essa percepção ao contribuinte, né? Eu tenho a mesma situação que o outro, mas não tenho benefício. Você falou que ela é classificada, mas qual que é a periodicidade? Pode ter anual, mensal? Como é que, de quanto tempo? Essa classificação ela ocorre mensalmente. E isso é estranho falar isso, porque às vezes o contribuinte fala, eu sou A e sou A desde janeiro do ano passado. Sim, como é que é? Não, sim. não quer dizer que no mês seguinte a PGFN é obrigada a mudar a sua classificação. Ou o DRE dele não alterou e continuou mesmo, por que eu... Exatamente. Eu faturo 1 milhão e venho faturando 1 milhão. Então, ela vai manter a sua classificação. Em cima disso que você disse, que essa capacidade realmente é presumida em cima dos lançamentos fiscais e contábeis que o empresário, né, que a empresa transmite todos os meses ali. Então, entra faturamento, patrimônio. Por isso, por ser uma capacidade presumida, ela não reflete a realidade econômica efetiva daquela empresa. Então, é em cima disso que o contribuinte tem que pleitear com melhores condições, porque nem sempre aquela capacidade presumida pelo fisco condiz com a realidade financeira daquela empresa. Quando dissemos que ia fazer o episódio sobre reclassificação da capacidade de pagamento, teve algumas perguntas e uma é o seguinte: se eu tenho um rate bom em banco, eu poderia ter um rate ruim, uma classificação D dentro da procuradoria? Tem a ver uma coisa com a outra? Essa seria a primeira pergunta. E a segunda seria, situações idênticas de faturamento, dívidas, mas um tem um patrimônio maior que o outro, faz também diferença nessa situação de reclassificação? Enfim. Sim. Isso tudo vai interferir na análise do fisco, tá? Vamos imaginar uma situação. Eu tenho um contribuinte que ele tem um faturamento muito alto, tá? Porém, esse contribuinte, ele tem um dividendos, né? Ele tem dividendos muito baixo. Ou seja, ele tem uma reserva de investimento, né? Ele tem uma reserva de capital interno, né, na empresa dele elevadíssima. Obviamente, a PGFN vai entender o quê, Darcy? Esse sujeito tem uma capacidade de pagamento elevada. Pessoal, para quem, quando ele disse dividendos aqui, é aquilo que foi de retirada para o sócio. Às vezes ele não fez a retirada, mas deixou. Não quer dizer também que o dinheiro está disponível na empresa. Às vezes ele pegou aquilo ali para pagar uma dívida, e às vezes o fisco, a PGFN, entende que o dinheiro está lá disponível para utilizar em algum momento, tá ok? Mas pode continuar. Perfeito. Vamos pensar um caso aqui prático, que a gente já fez revisão de capacidade de pagamento. Transportadora. Né? Nós fomos analisar uma transportadora, ela estava classificada como A, ou seja, ela tinha, aos olhos do fisco, na capacidade presumida, condições de pagar a dívida, sem desconto, sem benefício. E o que estava elevando a capacidade de pagamento daquela empresa? Os veículos daquela transportadora, porque ela considerava aquilo, dentro do seu balanço, né, como patrimônio, obviamente, como ativo. Porém, não é um ativo disponível. Porque se eu pegar esse veículo da transportadora, por exemplo, o caminhão, e dispor desse caminhão em prol de pagamento dessa dívida, o que vai acontecer com a transportadora? Ela vai parar de de operar. Então, eu não poderia considerar que aquele patrimônio era algo disponível. Mas a procuradoria entende o seguinte: opa, tem uma carreta ali, você me deve 10 milhões, mas fatura 100 mil, mas tem 30 milhões de carreta, é recuperável, então a sua classificação é A porque eu tenho de onde tomar. É mais ou menos assim. Exatamente. Perfeito. É porque é uma análise, né, que não é feita por um humano. Imagina só, a PGFN, se ela fosse analisar de forma manual cada um de nós contribuintes. Isso é impossível, né? Ainda mais com a quantidade de procuradores que a Procuradoria dispõe. Então, como que essa análise é feita? Através de robôs, através de inteligência artificial. Então, ela cruza dados fiscais e ela, imagina só, tem um balanço com várias carretas nesse balanço. Então, o meu ativo está altíssimo. Se eu tenho ativo, se eu tenho patrimônio, eu tenho condição de pagar a dívida. E, na verdade, na prática, o caixa da empresa não representa isso. Às vezes isso acontece então mesmo que o fôlego esteja péssimo, não tem dinheiro em caixa, mas tem de onde tirar, ela vai lá e considera aquilo, ou seja, você fica sem benefício. Eu entendi. Às vezes, então, o que você quer dizer? Às vezes eu tenho um vizinho meu, um outro contribuinte, que tem a mesma situação de dívida, ele não tem o mesmo patrimônio que eu, às vezes até tem um faturamento maior, mas tem um desconto maior
dentro da procuradoria justamente por não ter Por patrimônio. não ter disponibilidade. Aos olhos da procuradoria, ter disponibilidade de pagamento, né? Então, Porque essa entendi. análise de capacidade de pagamento, ela é mensurada ao longo dos próximos 60 meses. Então, o que a PGFN analisa é, ao longo dos próximos 60 meses, quanto esse contribuinte consegue me pagar? O que ele tem de patrimônio disponível para pagar essa dívida?